Como é que eu vou estar segunda-feira? Estávamos aqui conversando, eu e o Dr. Márcio Alberto Steinbruch, a gente estava falando que essa temperatura alta nesse inverno estranho em São Paulo, com essa secura do ar, haja saúde, né? A variação faz isso com a gente. Mas eu também estou um pouco assim. Agora imagine, gente, o quanto que o corpo da gente acaba sendo atingido por diversas formas diferentes. Diversas são as agressões que a gente sofre todos os dias, né? Isso é verdade. No caso da trombose, vamos começar explicando o que é uma trombose? A gente tem uma imagem aqui. Olha lá, para as pessoas entenderem direitinho. Essa imagem é fantástica. Antes de falar sobre as viagens longas, né, nós até já falamos outra vez sobre trombose, mas recapitulando, trombose é quando se forma um coágulo dentro de uma veia, né? O coágulo é como se fosse, eu sempre explico, como se fosse uma coalhada de sangue. Ele se forma numa veia, ele pode entupir essa veia. Porém, se soltar um pedacinho desse coágulo e ele circular pelo organismo, ele poderá parar, principalmente no pulmão, dando o que a gente chama de embolia pulmonar. Que é um problema muito sério, né? É gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso pode levar à morte quase que instantaneamente. Mas uma pessoa que nunca teve trombose, ela pode de repente ter? Pode. Todos, né? Nós estamos sujeitos à trombose. É óbvio que as pessoas saudáveis têm menor chance. Mas as pessoas que já têm uma predisposição, existe uma situação chamada trombofilia, que muitas vezes o indivíduo não sabe que tem, que é uma facilidade do sangue dele coagular. Então, eles podem ter trombose do nada. E algumas situações que às vezes a gente se vê às voltas, como uma viagem longa, onde a gente fica muito tempo parado, com o pé para baixo, sem movimentar, o retorno venoso não se faz adequadamente. E pode haver uma coagulação. Né? Vamos aos nossos mitos e verdades, aí você já vai mandando suas perguntas que a gente já esclarece. Inchaço nas pernas só ocorre em viagens aéreas. Isso é um mito muito grande, né? Quando se fala em viagens longas, não se pensa só em avião. Todo esse estudo começou com os aviões, mas isso pode acontecer com ônibus, com carro, com trem, qualquer outro meio de transporte em que se vá confinado. Agora, para o meu corpo, uma viagem longa pode ser de 5 horas, para o seu pode ser de 20, né? Não tem essa diferença também? Sim, há uma diferença de cada organismo para aguentar um tempo de viagem. Eu tomo pílula anticoncepcional, quer dizer, esse é um outro fator, Esse é um fator de risco, mas é considerado viagens longas, todas as viagens, principalmente aéreas, acima de 3, 4 horas. O que é curta se a gente for analisar friamente. Friamente, né? É curta, mas já é um tempo suficiente para acontecer algumas coisas, porque o problema no avião não é só a posição. E a gente vai chegar nele também, olha lá. Vamos ver mais uma. Quem tem varizes nas pernas não pode viajar de avião. Isso é um mito, É óbvio que quem tem varizes nas pernas tem uma chance maior de fazer uma trombose numa viagem longa. Mas tomando todas as precauções, não há problema nenhum. O uso das meias elásticas é importante também, Importantíssimo. Né? Mesmo aqueles que não tenham varizes, é importante, obviamente, com a consulta a um vascular, não vão comprar meia por conta própria, mas o uso de meias elásticas é sempre bom, mesmo em indivíduos normais, porque tem sempre aquele... É praticamente 100% os passageiros que chegam depois de uma viagem de 12 horas de avião com as pernas inchadas. É praticamente 100%. Por isso que às vezes a gente tira o sapato dentro do avião, depois na hora que você chega no destino, você vai calçar, já não entra mais. Não entra. Então você vê aquela mulherada que entra no avião, de salto alto, sapato de bico fino, eu olho na fila e falo, se tirar não põe de volta. E não põe, né? Não, na verdade, o ideal não é nem tirar os sapatos no voo, porque às vezes o sapato pode não entrar no pé. O ideal é sempre viajar com um calçado bem macio. Tipo um tênis, Tipo gostoso. um tênis. Né? Eu, particularmente, já tenho um uniforme de viagem, eu vou de abrigo. Eu também gosto daquelas calças de malho, Todo de abrigo, moletom, sem nada delícia, de metal, para não passar naquelas máquinas. E no pé, aqueles tênis que não tem cadarço, mas que são macios. Elástico, né? São elástico, você pode tirar para passar no raio-x, sem problema, coloca. E aquilo é confortabilíssimo, sem esquecer da meia elástica, é óbvio. Porque eu acho que roupa bonita de passarela não combina com viagem, não. Não, o ideal são as vestimentas mais confortáveis possível. Vamos ver mais uma. Em viagens terrestres, fazer paradas programadas a cada 2 horas e andar um pouco é benéfico para o retorno venoso. Verdade. Né? Óbvio que aquela paradinha para esticar as pernas, como se fala, aquilo é fantástico. E o ideal realmente
cada hora e meia, 2 horas, principalmente o motorista que vai tenso, né? Tenso, com o pé lá nos pedais, é importantíssimo fazer isso. Agora, no avião, dá aquela caminhadinha ou só o movimento do pé e das pernas já adianta? Veja bem, só o movimento das pernas, como se estivesse pedalando uma máquina de costura antiga, é suficiente. Mas sem dúvida nenhuma que andar é melhor, mas a gente sabe que é difícil. Vem o carrinho lá no serviço de bordo, você não consegue passar e atrapalha tudo, mas sim, só de movimentar os pés já ajuda bastante. O espaço entre as poltronas está cada vez mais reduzido, né? Infelizmente sim. A ganância, né, pela quantidade de passageiros tornou os voos verdadeiras latas de sardinha, infelizmente. E não vejo nenhuma perspectiva que isso mude. Agora, nós passageiros temos que tomar algumas precauções. É importante dizer que, inclusive, é curiosidade, né? Existem empresas aéreas no Extremo Oriente, né, no Japão, na Ásia principalmente, que no visor, naquela telinha, né, na televisãozinha do avião, no monitor, eles ensinam como fazer alongamentos, como fazer exercícios. É importante, né? É muito importante. Pena que as nossas empresas aéreas aqui do Ocidente não fazem isso. Que deviam fazer, né? Porque justamente são nessas companhias que o espaço é cada vez menor. Exatamente. A poltrona fica mais alta e o espaço menor. Fica mais alto que aí os pezinhos da gente fica balançandinho no chão, a gente que é pequeno, isso né? Quando consegue, né? Pôr o pé no chão. Ou então a gente tem que deitar meio assim, né? Com as costas tortas para você conseguir ficar numa postura de colocar o pé no chão, né? Não consegue. É complexo. Vamos ver mais uma. Portadores de varizes, idosos, obesos e pessoas em tratamento de câncer têm maior chance de ter uma trombose em viagens longas. Isso é verdade. Verdade, sim, né? sim. Nos outros programas a gente até abordou. Bom, varizes não preciso nem falar, porque a gente já sabe que o sangue não circula adequadamente. Idosos, principalmente acima de 60 anos, obesos, que também não conseguem se movimentar adequadamente. E o tratamento de câncer, nós falamos no outro programa, né, de pessoas famosas que acabaram falecendo por trombose e descobriram ter câncer. Na verdade, o câncer em si pode liberar substâncias que aumentam a coagulação do sangue. Então, é comum indivíduos com câncer terem trombose. Né? Porém, a quimioterapia e tratamentos quimioterápicos via oral para o câncer também aumentam essa chance. Agora, quando a gente fala em varizes, eu operei varizes. Eu, quando viajo, uso a meia indicada pelo meu médico. Agora, a gente também tem que pensar em fortalecer panturrilha, musculatura, para ajudar nesse retorno de sangue, né? Perfeito. Porque senão a gente também deixa tudo mole, tudo flácido. O corpo também não é a meia que faz milagre, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma? Meias elásticas muito apertadas são prejudiciais em longas viagens. Mito. Porque ela tem que ser um pouco apertada, porque senão não faz efeito, né? Aquela meia elástica que que tão gostoso de usar, tão confortável, tal. Essas não vão fazer efeito. A meia elástica, ela tem que ter uma compressão adequada, nem muito apertada, nem muito fraca, mas só quem pode prescrever isso é um profissional da área. E também que tipo de meia, né? Qual a altura? Altura, compressão e tamanho. São 3 parâmetros que são diferentes entre os indivíduos. E hoje em dia a gente tem uma variedade tão grande de tipos de meias também, né? Hoje existem meias que parecem meias de nylon. É verdade, tão finas. São fantásticas. Mas converse com o seu médico para saber direitinho para você não qual é a faça melhor. automedicação. Você fala, mas é meia? É meia, mas tem um fundo de busca de saúde. Que existe todo um folclore por trás da meia elástica, né? Que tem uma marca de meia que ficou muito famosa e acabou virando sinônimo. E essa marca acaba sendo vendida em farmácias. Isso não é bom, porque isso facilita a automedicação. O problema é que essa marca denominou a meia como média compressão, alta compressão, e isso ficou na cabeça do leigo. E acontece o quê? Que a média compressão comprada em farmácia dessa marca não é média compressão, ela é suave. A média compressão indicada numa loja Exato, médico a média de compressão verdade, né? é sempre entre 20 e 30 milímetros de mercúrio, que é a compressão numérica, né? O número da compressão. E aí tem que ver com o pezinho fechado, com a ponta dos dedos abertas, é tanta coisa. Aí varia de acordo com cada um. E com a indicação do seu médico, portanto, vai ao médico. Vamos ver mais uma, né? Como comprar uma tiara, né? Tomar bebidas alcoólicas evita complicações vasculares.
Isso você tocou no assunto da outra vez e eu achei muito bacana. Muita gente acha que ao chegar no avião, vou tomar meu esquinho, vou tomar meu vinhozinho. Relaxa, né? Vou relaxar, vou dormir a viagem inteira, não vou sentir nada. Talvez durma o sono eterno. Né? Exatamente. Então, respondendo isso aqui, obviamente que é um mito. Porque, na verdade, né, vamos tocar no assunto? Tem que tocar. Todo mundo imagina que o problema de trombose em aviões seja inerente à classe econômica, tanto que surgiu o nome Síndrome da Classe Econômica. Mas isso depois caiu por terra. E, na verdade, quem viaja em outras categorias também pode ter. Um outro problema que ocorre dentro do avião é a pressurização da cabine. Ela é muito mais baixa do que nós aqui embaixo. Então, nós evaporamos, nós perdemos líquido. E quando se ingere bebida alcoólica... Aumenta essa desidratação. Então, o risco aumenta de ter a trombose. Então, o ideal, não deixe de tomar seu vinhozinho, seu whiskinho, mas hidrate bastante. Mas a maior parte das pessoas aproveita que a bebida, em algumas companhias, a bebida alcoólica ainda é de graça. É de graça. E aí, podia tomar o quanto quer, embora algumas companhias agora limitem também o quanto que pode. Sim. E não tomam água. E aí, pode parecer até cruel, mas vai desidratando. A pessoa já tem alguma indicação, alguma parte genética de trombose, outros problemas, acaba tendo algum problema e morre no avião. Sim. Então, às vezes, a gente vê pessoas jovens e você fala, mas gente, como morreu no avião tão jovem assim? Essa história da classe econômica, da trombose em viagens longas, ela tomou vulto quando, em 2000, uma jovem de 28 anos de idade, voando de Melbourne para Londres, ela aterrissou bem no aeroporto, ela levantou, não conseguiu sair do avião. Ela morreu dentro do avião. 28 anos de idade. Aí Emma Christopherson. Você pensa só que em idoso vai dar isso, né? Não. Foram 20 horas de viagem. Então. E ela relatou, quer dizer, quem estava com ela relatou que ela sentiu um pouco de dor nas panturrilhas. Muito provavelmente ela teve uma trombose e teve embolia. Isso é mais comum do que se imagina, tá? É que não é divulgado. Então, por isso, gente, pode ser meio assim, é para assustar? Não, é a realidade. É para a gente se prevenir. Então, tem coisas que a gente pode prevenir e outras não. Então, as que a gente pode prevenir, vamos aproveitar, né, doutor Márcio? É importantíssimo. Sempre melhor. Vamos ver mais uma? Quando as pernas incham em uma viagem longa, é porque se instalou uma trombose. Mito. Aí também já todo mundo tinha, né? Exatamente. Como eu falei no começo. 100% dos passageiros que pegam voos longos vão chegar no seu destino com o pé inchado. Alguns mais, outros menos. No meu consultório, toda semana me aparecem pacientes com inchaço nas pernas. Isso é perfeitamente esperado. Quando a gente fica muito tempo sentado, às vezes a gente está fazendo um trabalho no computador e não levanta nem para tomar uma aguinha, fica lá, a gente levanta, parece que a perna está pesando 2 toneladas. E se apertar, vê que está inchado mesmo, inchado, né? Exato. Isso porque nosso subcutâneo é uma esponja. E nós temos água no organismo. Então, conforme a gente fica com o pé para baixo, a própria gravidade também leva a água para baixo. Então, é comum chegarmos ao destino com pernas inchadas. Então, não é sinal de trombose. Não é sinal de trombose. Vamos ver mais uma? Quem Bora. é? Vitor, a má alimentação pode levar a trombose? Não. Existem pessoas que, dependendo da alimentação, podem prejudicar o tratamento da trombose, né? Dependendo do remédio que usa, mas normalmente não. Né? Existem testes genéticos hoje em dia que conseguem detectar se você tem uma tendência maior a ter Foi o que eu falei da né? trombofilia. Então, na verdade, quando se pega um indivíduo jovem, teve uma trombose, não tem explicação, ou teve pela segunda ou terceira vez uma trombose, realmente se faz um teste que é desse tamanho, né? São muitos testes, principalmente genéticos. Então se percebe se na família ele tem carga genética para fazer tromboses, por isso chama-se trombofilia. E esses indivíduos, quando realmente têm um perfil trombofílico, eles passarão a tomar um remédio para o resto da vida para evitar isso. E o bom seria se a gente soubesse, e aí é melhor a gente sair perguntando, eu faço isso na minha família, sai perguntando. Fulaninha, vovó tinha o quê? Vovó tinha o quê? Porque naquela época não se tinha um diagnóstico tão preciso como hoje, né? Concordo com você, só que tem um probleminha. Qual é? Existem mutações de alguns genes. Sim, então, você pode passar a ter isso. A vovó não tinha, mas existem alguns genes que podem mudar, a mutação. Então, nesses testes se faz isso. E até é bom, a minha irmã fez, porque ela fez uma cirurgia, teve trombose, fez o teste genético, não teve nada. Ainda bem. Mas, se a gente não faz, a gente não tem 100% da certeza. Perfeito. E se a gente tem 100% da certeza, melhor a gente passa a evitar esse problema, né? Sem dúvida.
E aí já teria muita gente com uma vida com uma qualidade muito maior se tivesse feito algo tão simples. Pessoal, não precisa sair correndo para fazer teste de trombofilia. Existem indicações. Mas conversa com o médico, né? Sempre, né? Sempre. Vamos ver mais um? Uma queda com fraturas também pode levar a uma trombose? Pergunta a Fernanda. Pode, né? Sim, pergunta fantástica. Principalmente em idosos, mas pode ocorrer em jovens. A fratura, por duas formas, pode levar a uma trombose. Primeiro, pela imobilização. Então, quando o indivíduo fica imobilizado por um tempo mais longo, o fato de não movimentar o pé, não fazer o movimento de báscula, ele pode realmente ter uma trombose. E outra forma é a própria fratura, que pode lesar um vaso sanguíneo e gerar uma trombose por compressão. Então também pode. Sim, importantíssimo cuidar. Né? Vamos ver mais uma. Andréia, a trombose pode ser confundida com gota no joelho? Como diferenciar? Pode? Andréia, essa ela buscou lá no fundo do baú. Foi mesmo. De fato, a trombose, quando ocorre, nem sempre ela tem sinais característicos de trombose. Se toda doença tivesse o sinal característico, seria muito fácil ser médico. Se fosse como o painel do carro, né? Como o painel, acendeu a luzinha. Né? Faltava gasolina. E quando um indivíduo chega ao consultório com trombose, nós temos realmente que fazer alguns diagnósticos diferenciais. O primeiro diagnóstico diferencial mais comum é a erisipela. A erisipela é uma infecção que ocorre principalmente tornozelo ou panturrilha, faz inchar a perna, fica muito vermelho, né? E dá muita dor, tal qual a trombose. Mas um outro diagnóstico diferencial são doenças inflamatórias em articulações. No joelho, nem tanto, apesar de que se o joelho com gota, que aquilo é uma dor terrível, fizer um inchaço pegando panturrilha, pode haver uma dúvida sim. Então ela pode ser confundida, mas é óbvio que nós não temos o direito de confundir. Sim, nós médicos. Então nós temos que partir para exames específicos, o Doppler e outras coisas mais. Quais são os sintomas da trombose? Bom, a trombose pode ser desde nenhum sintoma. Então, às vezes, a pessoa descobre que teve trombose, no caso daquela menina, exatamente. Ou, se a trombose for na panturrilha, geralmente ela endurece. Como uma cãibra? Dói, como uma cãibra muito forte e como se tivesse levado uma pedrada na perna. Então, a perna fica dura e esse movimento é muito doloroso. Óbvio que tem que se fazer um diagnóstico diferencial com um estiramento muscular e outras coisas mais. Mas, geralmente, os sintomas da trombose são dor no local da trombose por causa da inflamação. Mas, como você disse, em alguns casos não tem dores? Sim, quase 50% dos casos são assintomáticos. Então, quando tem dor, ainda está ótimo. Pelo menos a gente corre porque sentiu dor, né? Quando não tem. Vamos ver mais uma. Eduarda, crianças também correm o risco de desenvolver trombose durante longas viagens? Sim, elas correm o risco, mas é muito menor que o adulto. Muito menor, né? A criança, ela se adapta melhor ao assento, ela nunca fica quietinha, não para quieta, ela está sempre se movimentando. É mais difícil. Não é impossível, mas é bem mais difícil. Vamos para a última dúvida, da Lívia. Meu marido é motorista de ônibus e sempre que chega do trabalho está com as pernas inchadas. O que ele pode fazer durante o dia para amenizar o problema? O fato dele fumar pode estar contribuindo com esse inchaço? Lívia. Bom, vamos primeiro analisar a profissão dele. Varizes podem ser consideradas doenças profissionais também, principalmente em indivíduos que ficam muito tempo de pé, como nós, os câmeras, o pessoal do merchandising e tudo. Agora, ser motorista profissional, que fica, não sei, umas 12 horas dirigindo, mas ainda, né? É imprescindível que trabalhe com meias elásticas. É pior ficar muito de pé ou pior ficar muito sentado? Na verdade, sentado descansa mais, mas os dois são tão prejudiciais quanto. Né? Gravidade empurra o sangue igualmente, dá na mesma. Só que dói mais quando fica de pé. Agora, o ideal para ele, que é motorista de ônibus, é realmente trabalhar com meia elástica, mas prescrita por um profissional. Então, seria bom que ele procurasse um vascular para dar as orientações corretas. Agora, o cigarro não contribui com o inchaço, mas pode contribuir com outros problemas muito mais sérios. Então, meu conselho é que pare de fumar e que procure um vascular. E hoje em dia, tem medicamentos que ajudam a parar de fumar. Sim. Antigamente se falava, é muito difícil, é um vício. Mas é a gente ponderar, né? Quem é mais forte? Um trocinho assim ou você? Põe a proporção. Hoje, muitas doenças
só são doentes porque querem, né? Muitos doentes, desculpa, só são doentes porque querem. As doenças só chegam muitas vezes porque a gente abre as portas e permite que cheguem, né? Então, Olivia, buzina na orelha dele, fala um monte pra ele, quem sabe ajuda, e mais, fale para ele conversar com o médico, para ver quais são os problemas a curto, médio e longo prazo com o cigarro e mais outros problemas que pode ter, porque cada problema que a gente tem é um O cigarro pode né? dar problemas arteriais, já são problemas quase tão graves quanto os venosos, porém tem, vamos dizer, fins mais trágicos. É verdade. Olha, gente, só lembrar que o nosso espaço aqui é de prestação de serviços. A consulta, portanto, o diagnóstico, é só na frente do médico. Quando a gente responde as dúvidas aqui, é de uma forma, assim, generalizada. É até para você, quando chegar no médico, saber o que perguntar, para tirar suas dúvidas. Mas não vá na farmácia comprar meia elástica. Meia elástica não é um tipo uma tiara, um elastiquinho de cabelo que a gente compra, se não servir tudo bem. Pode trazer problemas para a sua saúde. Converse com o médico. Está inchando as pernas, tem varizes. Hoje em dia, as pessoas tinham medo de operar varizes. A história é outra. E varizes está intimamente ligado a tromboses, infelizmente. Mas... E o pessoal ainda pensa que é só uma coisa estética, e não é. Não é. E aí você fala, mas eu não vejo, mas tem um exame que a gente faz. Que é terrível. Hoje com o Venviewer Ele mostra lá no fundinho onde está. Isso já no consultório mesmo, a gente já consegue ver muita coisa. Com uma tal de uma luz vermelha. Ou verde. Ou verde, que você olha e você fala, nossa, não é que ela estava lá no fundo mesmo? E se retira e aí começa-se a ter um outro tipo de vida e uma outra orientação que o médico vai te passar direitinho com a atividade física. Que mais trazer aquele equipamento aqui de novo para mostrar. Vamos trazer para mostrar? Que lá é ótimo. Sim. Olha, eu vou passar os contatos do Dr. Márcio Alberto Steinbruch. O site é o www.livredevarizes.com.br, livredevarizes.com.br. Aí você vai ver, mais do que nunca, o quanto que varizes não é efeito estético, não. E qualquer dúvida que tiver, esse é o meu blog, ele tem acesso a perguntas e digo a vocês, eu respondo todas. Só tem que ter um pouco de paciência porque ele trabalha muito. Obrigada. Mais uma vez, doutor.